Minuto de reflexão. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, que vai nos dar a palavra e discernimento e sabedoria para podermos entender a palavra hoje que está em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 8, que nós vamos falar hoje sobre a carta de Esmirna. Então, a palavra diz assim: ao anjo da igreja de Esmirna escrevo, essas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tomou vida. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu é rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo ainda da sinagoga de Satanás. Não temas essas coisas que tem que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum entre vós, para serem provados por 10 dias essas tribulações. Sê fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando. Ao vencedor será dado a coroa da vida e não sofrerá a segunda morte. Então, a carta de Esmirna nos dá uma palavra de promessa nesse dia de hoje. Mas essa promessa vem com uma provação. Entre tantas e tantas provações que a gente vem vivendo, e para toda recompensa tem que ter uma provação para ver se você é merecedor daquilo que Deus vai entregar para você. Então essa carta nos fala, o Senhor diz assim: eu reconheço as suas tribulações, eu conheço a tua pobreza, mas aos meus olhos você é rico. Por quê? Porque você suporta essas tribulações, você é misericordioso, você é uma pessoa simples, você tem uma vida humilde, mas aos meus olhos você é rico. Por quê? Porque você teme ao meu nome, e ao temer ao meu nome, você consegue passar por essas tribulações. Então, o Senhor nos dá essa palavra hoje, dizendo: haverá tempos, agora que nós estamos vivendo o tempo do Apocalipse, o tempo do fim, nós estamos vivendo o tempo das trombetas. Em Daniel capítulo 12, no versículo 10, que em Daniel fala o tempo do fim. É o tempo que nós estamos vivendo, mas é claro que muitas pessoas não estão percebendo isso, e a própria palavra vai nos dizer. Daniel 12, versículo 10. Muitos serão provados e serão purificados e serão embranquecidos. Muitos, no tempo do fim, haverá ainda provações para a vida dessas pessoas, para que elas sejam embranquecidas, elas sejam purificadas na presença do Senhor. Os malvados, eles continuarão fazendo a maldade que eles sempre fazem. Eles não vão conseguir compreender o tempo do fim, mas os sábios entenderão. Por quê? Porque todo aquele que está ouvindo agora essa palavra entenderá e sabe que nós estamos vivendo o tempo do fim. E sabe agora que através dessa palavra de Daniel, capítulo 12, diz: você vai ser provado no tempo do fim. Mas o Senhor é fiel e verdadeiro. Por quê? Porque em Mateus 11:30 fala assim: o meu jugo é leve e suave. O meu jugo é leve e suave, e o meu fardo é leve. Então o Senhor está dizendo para você: a minha palavra não mudou. A minha palavra, irmão, nós temos que entender o seguinte: a palavra não está dizendo assim: olha, o meu jugo é leve, o meu jugo é suave, até a tribulação. Depois da tribulação ele vai ficar pesado, tá bom? Não, não está dizendo isso. Vocês estão entendendo, irmãos? A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira, e ela não muda. Vocês estão entendendo? Ela não muda. Você será provado, você será embranquecido no tempo do fim. Haverá
provações mais severas para o povo de Deus. Vocês estão entendendo? Mas ele diz assim, mediante essas aprovações que vocês vão passar, o meu jugo ainda continua leve e ele continua suave. Ele não está dizendo que o jugo dele vai ficar pesado. Vocês estão entendendo, irmãos? Essa palavra, ela não vai mudar para o tempo do fim. Ela continua mesmo, ela continua fiel até o tempo do fim. Porque o Senhor fala, ai daquele que trocar um tio na palavra. Ai daquele. Então, ela é fiel e verdadeira. Você vai ser provado sim. Todos nós vamos ser provados nesse tempo do fim. São tempos mais difíceis, mas para que somente o povo seja embranquecido, para poder ganhar a salvação. Porque na carta de Esmirna que fala assim, você será provado, você será purificado, eu conheço as suas tribulações, mas se você conseguir vencer essas tribulações, eu te darei a coroa da vida. O que é a coroa da vida? A coroa da vida é a salvação que o Senhor tem para você. Ele diz assim, se você conseguir suportar o que eu tenho para você no tempo do fim, da tribulação no tempo do fim, e você suportar essa tribulação, se você conseguir suportar essa tribulação para o tempo do fim, eu te darei a minha recompensa. Eu te darei a coroa da vida e você não passará pela segunda morte. Qual que é essa segunda morte? É a ressurreição dos ímpios. Primeiro vem o arrebatamento, os santos serão arrebatados. Então, depois do milênio, vem a segunda ressurreição, que é o julgamento dos mortos, dos que não creram em Jesus, não aceitaram Ele como seu Senhor e Salvador da vida deles. Então vocês não vão passar, porque vocês já ganharam a salvação. Primeiro, os santos vão ganhar a salvação e depois o julgamento daqueles que não quiseram saber do Senhor. Amém, irmãos? Vamos ficar com essa palavra de reflexão, estando ciente que em meio a tantas aprovações que nós passamos e nós vamos passar, porque essa palavra nos prova que nós vamos passar por essas tribulações, mas vocês têm que ficar ciente de que o Senhor fala, o meu jugo é leve, eu cuidarei. Até porque Apocalipse 3:10 fala, se guardares a minha palavra, você tem que ter um compromisso. Ele está dizendo, você tem que ter um compromisso comigo. Se você guardar a minha palavra com paciência, quando eu vir provar a terra, eu te guardarei. Provar os ímpios, eu te guardarei nesse tempo. Amém, irmãos? Vamos ficar com essa reflexão, pois nós estamos vivendo o tempo das trombetas. Deus, Ele é fiel e verdadeiro, Ele tem nos falado, Ele tem nos mostrado os tempos que nós estamos vivendo. Deus, Ele revelou já para uma irmã que a primeira trombeta já foi aberta, a segunda já foi aberta, e a terceira trombeta será aberta, que é a estrela, que é a terceira trombeta, que está em Apocalipse 8:10, que vai falar que vai cair uma estrela sobre o mar e vai envenenar muitas águas. Terça parte dessas águas vão ser envenenadas. Muitas pessoas vão morrer porque não vão saber que estão envenenadas essa água. Essa estrela se chama assim absinto. Então vamos ficar atento ao falar do Senhor, porque as trombetas falam de terça parte para que você não seja pego de surpresa. Amém, irmãos? Ficamos com essa reflexão para o tempo do fim. Quero orar por você? Graças a Deus, Pai.
Louvado e bendito seja pela tua misericórdia, Senhor, pois que o Senhor tem alertado o teu povo. Mas todo aquele que é sábio, como diz a tua palavra, entenderá, Senhor, o que o Senhor está falando. Não será pego no tempo do fim, Senhor. Nos ajude, Senhor, a passar cada vez mais, Senhor, por essas aprovações, Pai. Porque a tua palavra fala, Senhor, que o teu jugo é leve para aquele que crê, confia em ti, Senhor. Assim nós cremos e confiamos, Senhor, que esse jugo será leve para nós e nós vamos conseguir passar, Pai, por essa tribulação que há de vir no tempo do fim. Senhor, nos dá graça, nos dá sabedoria, nos dá fé, para que possamos suportar tudo que há de vir em teu santo nome, Senhor Jesus. Amém.